Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos nessa saga de leitura bíblica, fazendo leitura diariamente, e o nosso propósito é fazer a leitura total da Bíblia em um ano. Então, nós já vamos partir para mais um dia de leitura, vamos para o capítulo 30 hoje. Gostaria de pedir o seu apoio aí, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e acompanhando o nosso trabalho aí. E eu creio que dessa forma também a gente consiga difundir a palavra do Senhor através da internet. Desde já, muito obrigado e vamos partir para a leitura. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: "Dá-me filhos, do contrário morrerei." Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: "Será que estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos?" Então Raquel disse: "Eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela." Assim, Raquel deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó. Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho, Jacó. Então Raquel disse: "Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho." Por isso chamou-lhe de Dan. Outra vez Bila, serva de Jacó, ficou grávida e deu à luz a um segundo filho de Jacó. Raquel disse: "Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e conseguiu vencer." Por isso deu-lhe o nome o filho de Naphtali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse: "Afortunada." E deu-lhe o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: "É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz." E deu-lhe o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: "Dê-me algumas mandrágoras que seu filho trouxe." Mas Lia respondeu: "Você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também de mim as mandrágoras de meu filho?" Raquel respondeu: "Ele poderá ter relações com você essa noite, em troca das mandrágoras do teu filho." À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: "Essa noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho." Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz um quinto filho. Então Lia disse: "Deus me recompensou, porque dei minha serva ao meu marido." E deu ao filho o nome de Issacar. Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse: "Deus me concebeu excelente dádiva. Agora ao meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos." E ela deu ao seu filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha e deu-lhe o nome de Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: "Deus tirou de mim o vexame." E deu um filho, o nome de José, dizendo: "Que o Senhor ainda me dê outro filho." Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: "Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto de maneira lhe servi." Labão lhe respondeu: "Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você." E Labão continuou: "Fixe o seu salário que eu pagarei." Então Jacó disse: "O Senhor sabe como tenho trabalhado, como cuidei do seu gado. Porque pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentando grandemente. O Senhor Deus abençoou o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também para minha própria casa?" Labão perguntou a Jacó: "Quanto você quer que eu lhe dê?" Jacó lhe respondeu:
não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separado por mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros, todas as cabras malhadas salpicadas. Isso será meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, assim seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e passou às mãos dos seus filhos, e as pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs estes galhos descascados em frente ao rebanho dos canais de água, dos bebedouros, onde os rebanhos iam para beber água. E como acasalavam quando vinham para beber, as ovelhas ficaram prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos, dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não junto no rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Jacó ouviu os comentários do filho de Labão que dizia: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais, para a sua parentela que eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel. Ele ia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do seu pai não lhes é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele tem me enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão meu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia: os listrados serão meu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim. Pois chegando o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me deu em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tudo que eu vejo que Labão está fazendo com você. Eu sou desde o Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto: levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus impediu que você fizesse. Então Jacó levantou-se, fazendo montar os seus filhos e filhas, suas mulheres e camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens, e chegou a possuir o gado de sua propriedade, que havia acumulado em Padã-Arã, para ir Isaque a seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosca das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. E Jacó enganou Labão,
o arameu, não revelando que tinha plano de fugir, e fugiu com tudo quanto lhe pertencia. Levou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu ao encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó e se havia armado uma tenda naqueles montes. Também Labão armou sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você me fez? Você me enganou, levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Porque você fugiu em segredo e me enganou, não me disse nada. Eu teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. Porque não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos o poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa do seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: Porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça e que me torne e faça força às suas filhas, que seja morto aquele com que o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor. Se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de suas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar, e depois de colocá-los na cela, um camelo estava sentado sobre eles. Então Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder levantar na sua presença, pois estou no período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão e dirigiu-se a Labão dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para que o Senhor me persiga com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios da sua casa que o Senhor encontrou? Coloca-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas, as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram dispersados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor requeria tanto roubado de dia quanto de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia aos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o meu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o meu trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: As minhas filhas, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os seus filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. O que posso fazer hoje a essas minhas filhas e filhos que lhe deram a luz? Venha, pois façamos uma aliança eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou a pedra e a ergueu por coluna, e disse a seus parentes: Ajuntem pedras. Eles foram juntar pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão lhe deu o nome de Jegar Saldita, mas Jacó lhe deu o nome de Galede. E a Labão disse: Seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Porque isso foi chamado de Galede e Mispa, pois disse: Que o Senhor vigie entre mim e você, que nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas
e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco. Lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e essa coluna que levantei entre mim e você. Veja esse montão de pedras testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei ao lado de lá do montão, e você não passará ao lado de cada montão e da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e suas netas, os abençoou e, partindo, voltou para sua casa. Também Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu essa ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isso. Como estrangeiro morei com Labão, cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Envio este comunicado a meu senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para encontrar-se com o senhor. Ele e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado, dividiu-se em 2 grupos. O povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú vier atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para sua terra e a sua parentela, eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com seu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sois 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães dos meus filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se poderá contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou o que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentinhos. Entregou aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos seus servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao seu primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais que você vem trazendo, responda: são do seu servo Jacó. É o presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de vós. Porque Jacó pensava assim: eu aplacarei com o presente que me antecede, depois eu verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim, mandou presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, seus 2 servos, seus 12 filhos, e os transpôs ao vale de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper
Vendo esse que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem lhe disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei você ir se não me abençoar. Então o homem lhe perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? Eu abençoo ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa, e Jacó, porque o homem tocou o nervo da articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então encerramos mais um dia de leitura. Sou muito grato pela sua companhia, por você ter estado até aqui conosco. Espero te ver amanhã para darmos continuidade. Mais uma vez lhe agradeço e peço sua ajuda, inscrevendo-se, comentando, compartilhando, também curtindo esse vídeo, para que aumente o engajamento e mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.